Vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração, para a nossa alma neste momento. Pai, o Senhor já falou ao pastor Antônio Neto. E agora, por ele fala ao nosso coração. Queremos receber a Tua palavra como vinda do céu para nós. E queremos atender o Senhor no que o Senhor espera de nós. Abençoe, ó Deus, o Teu servo e por ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite, graça e paz. Amém? Que alegria estarmos juntos. Como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente ter uma identidade. A gente não é um povo sem identidade. Nós pertencemos a um povo e ao povo de Deus. Que alegria é a gente estar mais uma vez na casa do Senhor. A gente poder estarmos juntos para relembrarmos o sacrifício vivo de Cristo por nós. Então hoje nós vamos dar andamento na nossa exposição de Gálatas. Para você que ainda não presenciou os 2 domingos que nós estávamos expondo essa carta, hoje nós vamos continuar. Então nós estamos com uma série em Gálatas. Hoje é o capítulo 2, então eu peço que você abra em Gálatas capítulo 2. Nós começamos desde o versículo 1, capítulo 1, e vamos até o versículo 18 do capítulo 6, expondo versículo por versículo. Eu acredito que isso é uma riqueza para nós, principalmente nesse ano de evangelismo, em que nós estamos apenas dando ênfase no evangelismo, mas o discipulado é o normal e o natural do cristão. Ou pelo menos deve ser o natural de nós que somos filhos de Deus, alcançados por essa graça. O texto do Senhor, então, da mesma forma como você está, mas com muita reverência, porque nós estamos diante da palavra de Deus, como o pastor já tinha falado aqui. Gálatas 2, do verso 1 até o 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espertar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa nada, me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que pelo evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, a eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Amém. Esse é um texto que com certeza, se fosse para eu escolher, eu não passaria por ele. Mas esse é o desafio da palavra expositivo. Você passa por todos os versículos. Independentemente do que está tratando, você passa por ele. Aqui, mais uma vez, Paulo, então, ele está expondo a esses irmãos a sua defesa do evangelho, aquilo que ele tinha como central, e aí ele vai trabalhar aqui, ele vai dar explicações aqui do que ele fez, do que ele estava fazendo, e ele já começa dizendo 14 anos depois. É interessante porque esses 14 anos depois, a gente não sabe exatamente o que é. Mas olha para o seu verso 18, do capítulo 1. Essa, por exemplo, seria uma das primeiras possibilidades do que seria esses 14 anos. Ele vai falar, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém.
Mas lá no verso 15 também, ele vai falar: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, a primeira possibilidade, esses 14 anos, foi depois da sua conversão. A segunda possibilidade, foi depois que eles estavam em Jerusalém. E a terceira possibilidade, no verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, ele já começa expondo, falando: olha, depois de 14 anos. Não sabemos exatamente quando era e quando foi esses 14 anos. Mas o que nós sabemos é que Paulo, quando ele se converte, ele já não inicia o seu ministério. É muito provável que ele passa de 13 a 17 anos se preparando para então iniciar o seu ministério. Então Paulo, ele não inicia o seu ministério logo após Jesus ter chamado. Ele olha para a importância do preparo. E aqui uma aplicação muito prática para nós. Nós não temos, então, certeza de quando eram esses 14 anos. Mas uma certeza nós temos. A certeza de que ele se preparou para iniciar o seu ministério. Paulo, então, ele se prepara para iniciar o seu ministério. Ele não se converte e já vai logo. Jesus o chama e ele, com a sua cegueira ali, ele já não começa a pregar o evangelho. Ele tem um tempo de preparo, apesar de estar aos pés de Gamaliel por toda a sua infância. Apesar disso, após Jesus ter chamado, ele ainda tem um tempo de preparo para aí sim ele iniciar o seu ministério. Uma aplicação muito prática para nós aqui. O tempo de preparo para um pastor é fundamental. É fundamental. Porque eu tenho certeza, e aqui eu tenho falado para diversas pessoas, eu tenho certeza que se você tiver com um problema no coração, e você precisa fazer uma cirurgia muito séria, eu tenho a certeza que se aparecer alguém para você e falar assim: eu tive um curso de medicina por 6 meses, eu posso fazer essa cirurgia? Você confia a sua vida? Você não confia a sua vida. Agora, por que nós, cristãos, estamos confiando as nossas vidas para um pastor que nós nem sabemos se ele é pastor mesmo, mas ele foi consagrado a pastor, não teve a preparação adequada e ele se consagra pastor? E aí, no período de 6 meses, ele se torna pastor. Queridos, tomem muito cuidado com isso. Não confie a sua vida para qualquer pastor. Não confie a sua vida só pelo fato dele falar que é pastor. Você não sabe a formação dele, você não sabe o conhecimento bíblico dele. Só pelo fato de nós sermos pastores, não significa que nós estamos além e aquém além da autoridade bíblica. A maior autoridade é a Escritura. E nós precisamos de algo sadio para uma interpretação bíblica correta. Paulo, então, ele tem um preparo e ele diz: 14 anos depois subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, o que nós sabemos é que Paulo, ele teve na sua trajetória um preparo. Ele não simplesmente converte e vai para o ministério. Ele se prepara para isso. Porque o preparo é fundamental. O preparo é fundamental para as nossas vidas. Diante disso, então, eu quero expor para os irmãos aqui 3 pontos, 3 aplicações para as nossas vidas nesse texto para nós. Um texto muito rico, até porque a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a nossa correção. E ela é aplicada, seja qualquer versículo na Bíblia, cada detalhe é aplicado para nós. A Bíblia é atual. A Bíblia não é simplesmente atual, mas ela é eterna. Então cada versículo aqui tem a sua importância para nós. O primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos é o zelo de Paulo pelo Evangelho. Paulo, então, ele diz que subir em obediência, no verso 2, se você olhar para a sua Bíblia, ele vai dizer: subir em obediência a uma revelação. Paulo era muito zeloso com aquilo que ele pregava. Se tinha algo que ele se gastava, era a pregação do Evangelho, e com um Evangelho pregado de forma autêntica. Não era uma pregação de qualquer forma, mas era o Evangelho em sua essência, até porque essa é a carta em que ele está defendendo o Evangelho. Em que ele está defendendo que essas pessoas estavam voltando para as leis. Se você lembrar da nossa primeira pregação, da nossa primeira exposição, você vai lembrar que esse contexto era o quê? Um contexto em que as pessoas estavam voltando para as leis.
contexto de gentios que se convertiam, mas esses judeus que pregavam para esse povo falavam, olha, esse Paulo pregou um evangelho diferente, esse Paulo pregou um evangelho errado. É Jesus mais a circuncisão. Vocês precisam se circuncidar para ser salvos. Ou seja, é Jesus mais a lei. Então aqui era corrupção. Eles estavam se corrompendo, eles corromperam a mensagem do evangelho. Então Paulo, mais uma vez, ele defende isso. Mais uma vez, ele vai demonstrar para esse povo que ele pregava uma mensagem correta. E que, muito provável, o texto que o pastor leu, se você olhar lá para o seu verso 10, do capítulo 2, ele vai falar, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. E aí aquele contexto que nós lemos lá em Atos 11, 27, é um contexto de pobreza. Então é muito provável que Paulo está subindo para um dos motivos seria esse. Lidar com essa pobreza, mas ele não sobe simplesmente para isso. Então o verso 2 ele vai dizer, subir em obediência a uma revelação. Essa revelação, nós não sabemos exatamente de quem foi. Mas é muito provável que foi daquele profeta Ágabo, que nós lemos lá em Atos 11, 27. Mas o fato é que Paulo ele não fazia as coisas por vontade própria. Ele não faz porque ele sente. Eu senti no meu coração que eu tenho que fazer isso. Eu senti que eu tenho que ir. E a Escritura diz que o nosso coração é enganoso. Paulo, então, ele diz que subiu em obediência a uma revelação. O que nós sabemos, então, é que Paulo ele está subindo porque Deus está guiando os seus passos. Não sabemos, então, exatamente de onde veio essa revelação. Mas nós sabemos que, mesmo se foi por meio de um profeta, foi Deus que estava guiando os seus passos. Então, tudo que Paulo faz, ele faz porque o Senhor que era com ele. Porque o Senhor que conduzia os seus passos. É o próprio Deus que conduz os seus passos. Ele não faz as coisas porque ele sente que tem que fazer. Mas era o Senhor que guiava os seus passos. Então ele está indo em obediência a uma revelação do próprio Deus. Seja por meio do profeta ou seja por meio do próprio Deus aparecendo a ele. Não sabemos exatamente, mas que ele era guiado pelo Senhor. E ele não fazia nada por acaso. Ele era muito certeiro. Paulo ele era muito astuto, digamos. Ele tinha e usava muito da sua expertise. Se você olhar para o seu verso 2, ele vai falar, e lhes expus o evangelho. Por que isso é importante? Porque ele estava demonstrando para essas pessoas que ele pregava o mesmo evangelho. As pessoas falavam o quê? Tiago, Pedro e João pregam outro evangelho e Paulo prega outro evangelho. Então o que ele está querendo dizer é que eu expus o mesmo evangelho. Eu expus o evangelho que pregam entre os gentios. Então ele está demonstrando que ele prega e ele expôs a palavra lá para os irmãos. Mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então esses que eram de maior influência e que ele vai falar lá no verso 9, que ele vai chamar de colunas, que eram reputadas colunas, ele está se referindo aqui a Tiago, João e Pedro. Então ele está indo, mas ele não vai de qualquer forma. Ele vai de forma certeira. Ele vai e ele expõe a palavra para esse povo. Ele vai e expõe a palavra para eles, para demonstrar, olha, nós pregamos o mesmo evangelho. Pela razão principal. Qual a razão principal? Você vai olhar para o seu final do verso 2 que ele vai falar, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo ele expõe o evangelho para esses que eram as colunas, porque Jesus os comissiona, Jesus os convida para ser os seus discípulos, e ele os comissiona, e esses discípulos então que eram as colunas da igreja, esses discípulos então que estavam ali representando todo o povo de Deus, as lideranças da igreja, Paulo então expõe o evangelho para essa liderança. E ele diz, a minha maior razão para eu pregar o evangelho, para eu estar aqui expondo o evangelho para esse povo é para que eu não tenha corrido em vão. Para que todo o meu esforço não tivesse sido inútil. Justamente por quê? Porque ele estava demonstrando essa união
de que ele pregava o mesmo evangelho. Paulo pregava o mesmo evangelho. E era justamente, lembra do que nós já falamos aqui? De que eles tinham o entendimento de que Paulo pregava outro evangelho. E os judeus, eles falavam, esses líderes, esses falsos líderes que eram dessa igreja, eles falavam, olha, Paulo enganou vocês. Paulo está enganando vocês, ele está pregando outro evangelho. A mensagem, mas a observância da lei. E se nós olhamos para essa forma, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, a mensagem da cruz, mas a observância da lei. Então, você era salvo pelo que você fazia. E eles estavam imputando isso a Paulo. Imputando e dizendo, olha, Paulo prega outro evangelho. Então, Paulo está expondo para esses líderes da igreja justamente para demonstrar essa unidade. Nós estamos juntos. Nós estamos no mesmo caminho. Nós pregamos o mesmo evangelho. Então, Paulo está demonstrando isso. E ele tinha isso como um zelo. Paulo era zeloso pelo evangelho. Paulo, ele olha para esse povo e ele diz, olha, eu não quero que isso fique em vão. Eu não quero ter corrido em vão. Eu fui até lá em obediência a uma revelação, é claro, mas eu fui até lá de forma intencional. E eu estou fazendo algo intencional. Eu converso com essa liderança porque eu quero saber o que está acontecendo. Nós temos que resolver essa situação. Esse povo está sendo enganado. O evangelho que eu prego é o mesmo que esses colunas da igreja pregam. E eu não quero que isso aconteça, eu não quero que esse povo se perca. Até porque eu já disse que lá no verso 6 do capítulo 1, nós vamos ver que Paulo ele inicia, e essa é a carta mais abrupta de Paulo. Essa é a carta mais abrupta de Paulo. Por que abrupta? Porque ele já inicia com uma oração, ele já inicia dizendo, oi, tudo bem, tudo jóia, e já com a mensagem. Então, essa é a carta de Paulo mais abrupta, porque ele inicia de forma rápida. Se você passar os olhos por Tessalonicenses, até por Coríntios, que era uma igreja que muitos vão entender como o seu espinho na carne. Eu conheço o próprio John MacArthur, um autor vai entender que 1 Coríntios é o espinho na carne de Paulo. Mas ele não inicia dessa forma. Ele não inicia tão rápido assim, porque a mensagem do evangelho era algo que o deixava muito irado. Poderiam até difamá-lo, poderiam até falar mal de Paulo, mas a mensagem do evangelho não. A mensagem do evangelho sendo corrompida não. Então ele zela pela mensagem do evangelho. E ele leva Tito, você vai olhar para o seu verso 1 do capítulo 2, ele vai falar que ele leva Tito. Interessante que Tito é um não-judeu, e ele vai falar, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele faz, mas ele faz de uma forma astuta. Paulo ele está usando então um exemplo de alguém que é não-judeu, para justamente demonstrar que ele não precisava mudar a sua mensagem. Então ele leva com você Tito, que era um não-judeu, e ele está dizendo, olha, Tito, que é um não-judeu, ele não foi obrigado a circuncidar. Mas sabe o que é interessante? Porque ele fala para Timóteo circuncidar. Se nós olharmos lá em Atos 16:3, ele vai falar assim, ó, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Por que então Paulo manda Timóteo circuncidar? E agora Tito, que não era um judeu, ele não precisa circuncidar. Justamente para não mostrar, para não ceder à pressão. Paulo aqui não está cedendo à pressão. Quando ele fala para Timóteo circuncidar, não é para que ele ceda à pressão desses falsos mestres, mas era por prudência. Por quê? Porque Timóteo era meio judeu. Timóteo era meio judeu e ele estava indo para um povo judeu. Então, por prudência, Timóteo, circuncida. E graças a Deus que ele não precisa disso mais, né, Josué? Obrigado, né, Senhor? Porque a gente não precisa mais, agora é no coração, nós não precisamos mais de circuncisão. Então ele diz, Timóteo, circuncida. Mas em outro momento ele fala para Tito que Tito não circuncidou. Mas ele faz isso por prudência, porque lá em 1 Coríntios 9:22 ele vai falar assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de
por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo está agindo com prudência aqui. Timóteo ele manda circuncidar, mas Tito, que era um não-judeu, ele fala, olha, eu não estou mudando a mensagem. E pelo fato de eu mandar Timóteo circuncidar, eu não estou cedendo à pressão. A pressão desses falsos líderes. Então ele faz isso por prudência. Por quê? Timóteo, meio judeu, ele estava indo pregar para um povo judeu. Então se o povo soubesse e descobrisse que ele não era circuncidado, o povo ia estranhar. Então, por prudência, Timóteo, circuncida. Justamente com a ideia de eu estou me fazendo fraco para aqueles que são fracos na fé. Para aqueles que são fracos na fé, eu me faço fraco para ganhar. Fiz-me tudo para com todos. Para ganhar esses ao Senhor. Então, Paulo está demonstrando aqui para nós, nesse versículo 3, que Tito era alguém não judeu e que ele não precisava mudar a sua mensagem. E de que ele estava correto e de que ele estava pregando uma mensagem correta. E justamente porque esses falsos irmãos, mais uma vez ele vai citar esses falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E aí no verso 5, ele vai demonstrar para nós o zelo que ele tem pelo Evangelho. É um zelo tão grande que, pelo fato dele falar, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo está falando nem por um minuto, né, nem por uma hora, querendo dizer, olha, nem por um milésimo de segundo nós nos submetemos a esses falsos mestres e nós aceitamos alguma coisa da parte deles. Nós não submetemos a eles para aceitarmos essa mensagem incorreta em relação ao Evangelho. Nós não submetemos a eles. Paulo, então, ele era flexível para com os fracos na fé, como nós lemos no texto de 1 Coríntios. Mas ele não era flexível para os falsos mestres. Quando corrompia a mensagem do Evangelho, quando corrompia a mensagem que ele se gastava para pregar, ele, então, não cedia nem por uma hora. Então, ele subiu a Jerusalém, ele prega para aqueles que são os líderes da igreja, e ele vai dizer, aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E ele nos dá uma explicação. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho continuasse. Para que a mensagem do Evangelho continuasse, nós não submetemos a essas pessoas. E nós não vamos submeter a essas pessoas. Nós não vamos submeter a essas pessoas, porque não existe a menor possibilidade de Paulo flertar. E nós precisamos ter firmeza com isso. Nós não podemos flertar com isso. Flertar com o liberalismo teológico, por exemplo. O que é liberalismo teológico, pastor? Mais uma vez essa semana, um pastor atacou mais uma vez atacou entre aspas, dizendo que a Bíblia, ela é machista, é sexista, ela é um monte de coisas. E que nós precisamos revê-la à luz do seu contexto. Ou seja, a cultura que influencia o texto, e não o texto que influencia a cultura. Queridos, a mensagem do Evangelho, ela é a cruz de Cristo. Toda a Escritura é útil para a nossa correção. E se nós não nos apegarmos a essa Escritura, nós vamos nos perder também. E nós não podemos ser flexíveis quanto a isso. Nós não podemos ser flexíveis quanto à mensagem central do Evangelho. Paulo está falando, aos quais nem por uma hora nos submetemos. Nós não vamos nos submeter. Mesmo se a gente se tornar a igreja perseguida aqui no Brasil. Mas nós não vamos nos submeter. Porque a mensagem central do Evangelho, ela precisa ser, e ela vai continuar sendo pregada, mesmo a gente indo ou não. Porque a igreja, ela vai permanecer até o fim. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas que nós sejamos e tenhamos o privilégio de ser esses que continuam pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem central do Evangelho. Um dos maiores desafios da vida cristã, e eu tenho falado muito isso, é ser um cristão maduro. Existe um livro que chama O que é um membro de igreja saudável?
ele vai falar que o problema mais crônico da igreja é a maturidade. É o crescimento espiritual e o progresso no discipulado. Queridos, uma igreja madura é uma igreja que cresce no conhecimento da palavra. Uma igreja madura são irmãos pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas que cresce no conhecimento da palavra. Que cresce no conhecimento da palavra. Por exemplo, se alguém chegar aqui pregando uma mensagem que não é da cruz, não estou falando que alguém vai chegar aqui gritando e falando Satanás e Jesus, não estou falando isso. Eu estou falando de alguém que chegue entre o nosso meio e fica, e vai ficando por um tempo, e ele começa a falar e disseminar algumas coisas, algumas mentiras, porque era assim que acontecia na igreja. Paulo pregava o evangelho, Paulo, como um bom missionário, mas um bom plantador de igrejas, que ele era, ele pregava o evangelho. Mas as pessoas chegavam, não era de forma abrupta, elas chegavam e iam devagar, disseminando a palavra, disseminando mentiras. E se chegar alguém aqui e começar a falar isso, será que nós, como cristãos maduros, vamos saber discernir entre o bem e o mal? Será que a gente vai saber ouvir e reter aquilo que é bom e excluir aquilo que não é a mensagem da cruz? Um cristão maduro consegue fazer isso. Porque esse cristão maduro, ele tem discernimento. É por isso que nós temos muito cuidado com este local. Não estou falando que ele é um local santo e pelo fato de nós estarmos aqui, nós somos mais santos que vocês, não. Mas é por meio daqui que nós alimentamos o povo de Deus. É por meio daqui que a mensagem é passada para todos vocês. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse local, porque se um pastor chegar aqui e começar a pregar aquilo que não é a mensagem da cruz, vocês, como bons cristãos, precisam ter esse discernimento. Porque um cristão maduro, ele tem um discernimento entre o que é certo e aquilo que é errado. Agora, se você ouve a mensagem, e a gente tem uma tendência naquilo que é novo, num pregador de fora, a gente tem a tendência de olhar para ele e achar que tudo que ele fala está certo. Mas se a gente tiver esse discernimento do que é a palavra, esse discernimento entre o certo e o errado, nós vamos saber o que ele está pregando e se ele está pregando a Bíblia. Eu já falei diversas vezes aqui para os irmãos sobre isso. Sobre pessoas que leem um texto, nunca mais voltam para o texto. Porque nós pregamos o que está aqui. E eu falei na pregação passada, o que eu prego é o que está aqui, então eu me debruço no texto. Eu leio o que o texto está dizendo. E aí eu exponho para os irmãos. Porque eu prego o que está aqui. É o que está na Escritura. Essa é a minha função. Eu não prego o que eu acho, o que eu penso. E nós, como cristãos, nós temos que buscar essa maturidade. Não existe um segredo para a vida cristã. A vida cristã, ela se desenvolve aqui na igreja a partir de domingo e na vida espiritual, devocional, individual. Se você não faz isso, você nunca vai se tornar um cristão maduro. Não existe vida com Deus sem vida devocional diária. Não existe. Não existe. Não existe a menor possibilidade de você se tornar um cristão maduro, de você avaliar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aqui eu não estou falando, queridos, que você vai se tornar um cara chato, uma pessoa chata, uma mulher chata, no sentido de tudo você avalia e fica pontuando, e aí que você não consegue ter nenhuma aplicação para a sua vida. Eu não estou falando que você vai se tornar essa pessoa. Eu estou falando que você vai prestar atenção e saber discernir entre o bem e o mal. Saber discernir entre a mensagem central do Evangelho e a mensagem que não é da cruz. Se tornando um cristão maduro. Se tornando um cristão que se debruça na Escritura, que conhece a Escritura. É isso que nós precisamos fazer como cristãos. Cristãos que têm discernimento. Cristãos que não é movido pela mensagem de qualquer pastor. E mais uma vez, todo mundo aqui tem acesso às redes sociais, ao WhatsApp, recebe vídeos, recebe áudios. Vasto,
O mundo é vasto. A rede social é vasta nisso. Todos os dias você recebe a mensagem de um pastor, de um líder. Todos os dias. Talvez você está ouvindo isso e talvez uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem da cruz, você até repassa para outra pessoa. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, saiba discernir. Zele pela mensagem do Evangelho, assim como Paulo, ele zelava pela mensagem central do Evangelho. Seja um cristão maduro, seja um cristão que saiba discernir entre a mensagem central da cruz. Paulo, ele não perdia tempo com isso. Paulo, ele foi até Jerusalém porque ele queria não ter corrido em vão. Porque a mensagem do Evangelho que estava em jogo. Segunda coisa é que Deus não olha a performance externa. Paulo aqui, ele está se referindo então aos líderes da igreja. E ele vai dizer, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, justamente esses de maior influência é Pedro, Tiago e João, apóstolos do Senhor. E aqui Paulo, ele não está falando para depreciar essas pessoas, porque ele vai falar assim, quais tenham sido outrora não me interessa. Às vezes a dureza, né? A gente acha que ele está sendo bem duro em sua mensagem. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Por que ele está sendo dessa forma? Porque os judeus, eles estavam olhando para Pedro, Tiago e João como alguém maior daquilo que eles eram. E eles estavam colocando eles num pedestal daquilo que eles não eram. E, na verdade, daquilo que eles não queriam. Então, os judeus olham para eles e começam a colocar num posto que não era necessário, que não podiam. Então, por isso que ele está falando dessa forma. Ele está falando sobre esses de maior influência e desses que não me acrescentaram em nada. Até porque o Senhor não olha a aparência do homem. Então, Paulo aqui, ele não está usando assim de uma forma sem educação e dizendo, olha, vocês não me acrescentaram em nada. Vocês, discípulos de Jesus, vocês não me acrescentaram em nada. Mas ele não está dizendo isso pelo fato deles estarem acima daquilo que esse povo estava colocando eles. Se você olhar para o seu versículo 17 do capítulo 1, ele vai falar, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas partir para as regiões da Arábia. Ou seja, ele está reconhecendo a apostolicidade desses que eram as pedras da igreja ali. Então, ele reconhece o apostolado deles. Ele reconhece o apostolado desses que eram os líderes da igreja. Então, Paulo aqui ele não está depreciando, mas ele está dizendo, olha, eu prego a mesma mensagem que eles. E pelo fato deles não me acrescentarem em nada, justamente porque eu prego a mesma mensagem. Então, por que eles não me acrescentaram? Porque eu estava pregando a mesma mensagem. Pelo fato de eu estar pregando a mesma mensagem, eles não me acrescentaram. E eles estavam justamente dizendo que eles estavam em concordância. Nós estamos em concordância. Nós estamos pregando a mesma mensagem. Na versão NTLH vai dizer, aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Justamente querendo dizer, não me deram nenhuma ideia nova. Por que não me deram nenhuma ideia nova? Porque eu pregava a mesma mensagem e eu prego a mesma mensagem que esses líderes da igreja, que os discípulos de Jesus. Nós pregamos as mesmas mensagens. Queridos, e quantas vezes nós criamos um status? Nós falamos um pouco hoje sobre a autoridade, né, de Jesus. Todos que estavam presentes na EBD viram um pouco sobre a questão da autoridade de Jesus. E o Beto falou um pouco, o presbítero Beto, falou um pouco sobre como nós colocamos naqueles que são líderes, como se a oração deles valesse mais. E aí, foi bom ele ter enfatizado, não é que nós não estamos aqui para estarmos orando com vocês, não. Não. Mas, por favor, a nossa oração não tem mais poder do que as demais. A minha e a oração do pastor não tem mais poder do que a oração de vocês.
Claro, nós, presbíteros, nós, liderança da igreja, estamos aqui para caminhar com vocês, mas a nossa oração não tem mais poder daquilo que vocês podem falar diretamente com o Senhor. Justamente porque aquele povo, aqueles judaizantes estavam olhando para os líderes da igreja e colocando eles num pedestal que eles nem queriam estar. E é por isso que Paulo está se referindo e ele fala, outrora não me importa, Deus não olha a aparência do homem. Deus não olha a aparência do homem porque eles estavam colocando eles em um local mais alto. Como se eles fossem mais importantes. E aqui eu não estou falando de dar honra para esses líderes. Aqui eu não estou falando de homenagear até essas pessoas. Aqui eu não estou falando sobre isso. Aqui eu estou falando sobre colocar essas pessoas e até adorar essas pessoas mais do que o Senhor. E Deus não olha a aparência. Deus não olha as circunstâncias externas. Não é pelo fato deles estarem associados, não é pelo fato deles estarem com o Senhor Jesus que eles são maiores. Claro, eles foram ensinados pelo próprio Cristo, então algo a mais é claro que eles têm. Mas isso não, diante de Deus, eles não são maiores do que nós. Diante de Deus, ele não olha a aparência externa. O Senhor, nosso Deus, não olha a aparência externa. Pelo fato dele ocupar uma certa posição, ele não ocupa, ele não tem uma goza de uma reputação. Tudo isso não significa nada para Deus. Marcos 12, 14 vai dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. 1 Samuel 16, 7 vai dizer, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Não é pela aparência, não é pelo fato de estarmos aqui que nós somos maiores que vocês. O Senhor, então, não olha a aparência. Esses líderes, essas pessoas que caminhavam com Jesus, que caminharam com Jesus, não são mais importantes do que nós. Eles não são. Eles têm a sua importância, mas eles não são. E é por isso que ele está falando, Deus não aceita a aparência do homem. E aí, partindo para o final, do 7 ao 9, ele vai demonstrar como no reino nós temos essa multiplicidade de tarefas. E aí o terceiro ponto, eu trouxe a multiplicidade de atuação no reino de Deus. A multiplicidade de atuação do reino de Deus. E aí ele vai mostrar para nós que ele não estava pregando duas mensagens. Que Paulo pregava uma mensagem, que os apóstolos de Jesus pregavam outra mensagem. Ele não estava demonstrando isso. No verso 7 e 8 ele vai dizer, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então ele está falando, olha, Pedro foi designado para pregar para os judeus, e eu fui designado para pregar para os gentios. E essa é a multiplicidade do reino. Cada um exercendo o seu papel, e o reino cada vez mais se desenvolvendo, e o evangelho cada vez mais se desenvolvendo. Essa é a multiplicidade do reino. Nós vemos então aqui que essa visita, ela teve um resultado positivo. O verso 9 vai dizer para nós, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Ou seja, o que aconteceu aqui? Pedro, Tiago e João estão estendendo a mão. Se você olhar para o seu texto, ele está falando isso. Está estendendo a mão direita. Esse era um sinal de comunhão, então, entre os irmãos. Então, quando você estendia a sua mão direita, você estava demonstrando um sinal de comunhão. Por quê? Justamente por conta da unidade da mensagem central do Evangelho. Demonstrando que os apóstolos que caminharam com o Senhor, os discípulos que caminharam com o Senhor, essas reputadas colunas, e Paulo pregavam o mesmo evangelho. Então, essas colunas que Paulo vai chamar aqui, estenderam a mão para ele, dizendo assim, estamos pregando a mesma mensagem, vamos seguir firme. E a visita de Paulo, que era justamente pela unidade, para que eles não pregassem mensagens diferentes, para que eles não continuassem em caminhos diferentes, caminhos opostos em relação à mensagem do evangelho. Porque eles tiveram caminhos opostos em relação a ir pregar o evangelho.
Mas eu estou falando no sentido de alguém pregar um evangelho diferente e outro pregar outro evangelho diferente. Então, o que Paulo está dizendo é Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, a mim e a Barnabé, eles estenderam a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, eles estendem a mão para mim, dizendo assim, ó, tudo certo, vamos seguir pregando a mensagem do evangelho. Você vai para lá e eu vou para cá. Tá tudo certo. Nós estamos pregando a mesma mensagem. Eles estão estendendo essa mão, dizendo para ele, estamos pregando a mesma mensagem. Nós estamos pregando a mesma mensagem. Siga o seu caminho. E aí então Paulo vai para os gentios e os apóstolos ficam pregando para os judeus. Pedro é designado para pregar para os judeus e Paulo prega para os gentios. Ele vai falar que o Senhor o chama para pregar para os gentios. E aqui o que é gentil? Gentil é quem não era judeu. Nós não somos judeus. Então Paulo é designado para um lado e Pedro para outro. Essa concordância em um sinal de amizade. E era justamente o que Paulo fazia, porque ele quebrava as barreiras do orgulho, queridos. Em prol da mensagem do evangelho, ele quebrava as barreiras do orgulho. Ele diz em 1 Coríntios 9, como eu já disse para os irmãos, como eu já li aqui, em 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do evangelho. Por conta do evangelho, por causa do evangelho, a causa do evangelho, tudo eu faço. E a minha viagem a Jerusalém é justamente para demonstrar para vocês que nós estamos juntos e que nós vamos continuar pregando a mensagem do reino. E é aqui que está um problema que às vezes nós cristãos criamos. A gente fica aqui dentro da igreja, criando problemas, criando picuinhas, brigando entre nós. Enquanto isso, a mensagem do evangelho não está sendo pregada. Mas o que Paulo fala é que eles estenderam a mão direita e disseram, vamos seguir firme. Segue o seu caminho para lá que eu sigo para cá. Vamos espalhar a mensagem do reino. Paulo, então, ele quebra o orgulho que às vezes e que diversas vezes nós criamos. Nós criamos. Não, mas aí eu não... Aí infla demais o nosso ego, né? Infla demais o nosso ego. Não, mas aí me chateou. Mas aí, não, eu não vou seguir a mensagem, eu não vou seguir. E nós ficamos aqui, brigando entre nós. A gente briga entre nós e enquanto isso a mensagem do evangelho não é pregada. Quantas insatisfações, quantas tristezas que a gente vai criando. E ao final de tudo o evangelho não está sendo pregado. Nós temos que acabar com essas indisposições, queridos. Nós temos que acabar com essas indisposições que às vezes acontecem. Eu não estou falando que o problema não acontece, porque onde tem gente tem problema. Mas a questão é, o problema surgiu, vamos resolver. Vem cá, meu irmão, pega na minha mão aqui, ó. Vamos resolver um sinal de amizade. Um sinal de que nós estamos bem e resolvidos. É tão triste, queridos, quando nós sabemos que diversas igrejas, elas se dividiram. É tão triste. Quando nós sabemos que as igrejas que passam por muitos anos e não sentam e não resolvem os seus problemas. Não estou falando que o problema não vai surgir e que nós somos as piores pessoas pelo fato do problema ter surgido. Não. Mas surgiu o problema, vamos resolver. Porque o problema foi feito para ser resolvido. Vamos olhar nessa perspectiva. Surgiu o problema, surgiu uma disposição, vamos resolver para que a mensagem do evangelho continue sendo pregada. Porque se nós estamos aqui brigados, nós vamos para um lado e vamos para o outro e a gente não está correndo no mesmo rumo, na mesma direção. Não estamos na mesma direção pregando o evangelho. Porque se a gente está brigado aqui, nós estamos indo para campos diferentes. Nós estamos com pensamentos diferentes. E aqui é a diversidade do reino. Essa é a diversidade do reino. Cada um na sua função e cada um pregando o evangelho. E a gente sendo cristãos maduros e resolvendo os nossos problemas, resolvendo as nossas tristezas, as nossas indisposições e seguindo.
Se nós somos um povo escolhido de Deus, um povo santo, a gente não deve se perder nisso, nessas pequenas coisas. A questão não é ter indisposição, a questão é não resolver a indisposição. A questão não é ter o problema, a questão é não resolver o problema. Não vamos nos perder entre nós. Vamos nos falar, igual Paulo fala. Tive essa disposição com esse irmão. Nossa, que irmão difícil. Nossa, qual a necessidade de me falar isso? Nossa, por que me falou essas coisas que me machucam tanto? Por que me falar tantas coisas? Por quê? Por que falar essas coisas desnecessárias para mim? Não tinha nenhuma necessidade. Nossa, eu me magoei com isso. Tá, então se você está magoado, não saia disseminando maledicências. Resolva o problema. Resolva essa indisposição, porque a indisposição acontece. Então resolva. Resolva isso. Resolva isso. E diga como Paulo, faço tudo pelo Evangelho. Faço tudo pelo Evangelho. Até quebrar o meu orgulho, eu quebro. Até quebrar o meu orgulho, para que a mensagem central do Evangelho continue sendo pregada, eu vou quebrar. Eu vou quebrar o meu orgulho. Eu vou resolver o meu problema. Eu vou ter isso como prioridade na minha vida. Eu vou resolver esse problema para que a mensagem central do Evangelho continue sendo pregada. Meu irmão, pega aqui na minha mão. Vamos continuar pregando. Vamos continuar. Vamos seguir. É isso que Paulo está falando aqui. Essas colunas reputadas. Ele fala reputadas colunas, justamente pelo fato, no verso 6, ele não está depreciando essas reputadas colunas. Pelo fato de ele estar falando isso, ele não está depreciando e dizendo, olha, não me acrescentaram em nada. Não, mas ele está elogiando eles. Reputadas colunas. Tiago, Pedro e João me estenderam a mão e disseram, tá tudo bem, vamos seguir pregando a mesma mensagem. Se sinta animado por estar aqui. Se sinta animado pelo fato de sofrer por Cristo. Se sinta animado pelo fato de quebrar o seu orgulho e falar, vamos seguir. Vamos seguir. E resolver esses problemas. Queridos, dentro do reino, então, nós temos vários papéis a ser exercidos. Dentro do reino, então, a gente tem várias designações diferentes, mas com a mesma mensagem, com o mesmo foco, pregar o evangelho da cruz. E é tão lindo quando a gente tem isso. É tão lindo quando a gente vê, por exemplo, domingo passado, igual a gente viu os meninos se movimentando, e cada um exercendo o seu papel, e um corre, e um lá em cima soltando balão, os presbíteros lá em cima soltando balão. Queridos, isso é tão lindo, a dinâmica do reino é fantástico. Em que um opera daqui, e um faz daqui, e um que está aqui na frente, e o outro está lá, e um está aqui na mesa de som, organizando tudo. Essa dinâmica do reino é fantástico. É fantástico. Cada um no seu papel, exercendo as coisas que o Senhor determinou para cada um. Sendo um cristão maduro. E se desenvolvendo cada vez mais na sua fé. E tem uma disposição e vamos resolver o problema. Porque no meio disso vai ter problema. Onde tem gente, tem problema. Mas o problema foi feito para ser resolvido. Desculpa, queridos, eu estou um pouco gripado. Mas 1 Coríntios 12, 4 ao 6 vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, o mesmo capítulo, 18 ao 20, vai dizer, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Essa unidade em que cada um opera. E assim foi aqui. Pedro, então, ele vai para os judeus e Paulo, ele vai para os gentios. Mas cada um seguindo a mesma coisa.
a mensagem central do Evangelho. E quando essa engrenagem funciona, isso é perfeito. Quando essa engrenagem funciona, isso vai muito bem. Às vezes a engrenagem quebra um pouco, que são os problemas que tem, mas é resolvido e volta a funcionar. E aí de novo a engrenagem funciona. Problema de novo surge. Resolve o problema e segue. É isso que é o reino, queridos. Cada um exercendo o seu papel. Cada um exercendo o papel que o Senhor chamou. Todos vocês têm um dom. Todos vocês. Nossa, pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria, Ele vai colocar nas suas mãos. Com certeza, Ele já colocou nas suas mãos. Você tem um dom para servir ao Senhor. Você tem uma habilidade para servir ao Senhor. Se você ainda não serve ao Senhor, você tem uma habilidade para servir ao Senhor. Você foi chamado para servir a igreja. Para amar o corpo de Cristo e servir a igreja. Você tem uma habilidade. Você tem totais capacidades para servir aqui na igreja. No meio desse tanto de gente, pecadores, mas nós estamos aqui seguindo, pregando a mensagem da cruz. Essa é a fé então genuína, queridos. É uma fé que não é guiada por aparências, mas é uma fé que está centrada na cruz. É uma fé então que eu desenvolvo na igreja por meio da diversidade, por meio daquilo que o Senhor nos chama para fazer. Cada um exercendo a sua função e a engrenagem funcionando muito bem. Às vezes emperra, mas a gente resolve e segue. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua mensagem, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, porque nós temos uma igreja viva aqui em São José dos Campos, que é a igreja central. Obrigado por isso. Uma igreja viva e ativa. Uma igreja cheia de problemas, cheia de pecadores, e assim como eu. Mas uma igreja que está cada vez mais buscando a mensagem da cruz. Uma vez que nós nos prostramos diante do Senhor, nós queremos servir ao Senhor com excelência. A gente tem tanto a fazer, Deus. Pai, nos fortaleça. Coloque em nós, Pai, o desejo de que nós nos tornemos uns cristãos maduros. Maduros na fé, que resolva os problemas. Maduros que saiba discernir entre o bem e o mal. Saiba discernir entre uma palavra pregada da cruz e uma palavra antropocêntrica. Uma palavra que fala e exalta a figura humana, mas não exalta o Senhor e quem o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça como igreja e dê ânimo aos nossos corações. Anime o coração daquele que está aqui desanimado, triste, e não entende o porquê está servindo ao Senhor, mas que ele se sinta animado pelo privilégio de sofrer pelo Senhor, de encontrar e ter irmãos que são difíceis, mas que estão buscando e desenvolvendo a sua salvação. Buscando irmãos que, cheios de problemas, cheios de crises, mas nós estamos aqui, Deus, cada um acertando as contas que nós temos que acertar uns com os outros, resolvendo os problemas e seguindo para o alvo, seguindo para aquele que nos salvou, seguindo Deus e pregando a mesma mensagem, a mensagem da cruz, Pai. Faça isso em nós. Faça isso em nós, por favor, Deus. Como nós precisamos do Senhor conosco. Como nós precisamos da Tua graça, Deus. Como nós somos pecadores e carecemos de que o Senhor faça isso em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Para participarmos da ceia do Senhor. Os oficiais, por gentileza, estejam comigo aqui à frente para nos auxiliar
na distribuição dos elementos.